A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos todos vocês ao meu canal. Este canal que tem por objetivo trazer a palavra de Deus, falar de Jesus, abençoar a sua vida através da palavra. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Leandro e estou aqui com muita alegria, trazendo mais uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o livro de Judas. O livro de Judas, que se encontra um livro antes do Apocalipse, final da Bíblia, né? Você vai encontrar lá esse pequeno livro. Este livro ele contém poucos versículos, 25 versículos para ser preciso, né? Nós vamos falar um pouquinho, alguns tópicos deste livro aqui, vamos ler o livro, estudar algumas coisas aqui que vai nos fazer crescer um pouquinho mais na presença do Senhor. É um livro que não é muito lido, não é muito pregado, mas tem uma mensagem poderosa. Gente, esse livro tem uma mensagem poderosa. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir que você que não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário. É muito importante que se comente num vídeo para que esse vídeo tenha mais engajamento, ative o sininho de notificação para você ser notificado todas as vezes que for postado um vídeo aqui no canal, você seja assim notificado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Judas, vamos conhecer esse servo do Senhor, né? É uma epístola universal, ela não foi endereçada a uma igreja determinada, mas toda a igreja de Cristo. Judas viveu em um tempo, escreveu na verdade essa carta em um tempo em que a igreja estava sofrendo, gente, ataques. A igreja estava sendo atacada pelo Estado de Roma, pelo governo romano. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres que tinham se infiltrado no meio do povo de Deus e estava ali pregando doutrinas erradas, né, plantando semente de joio ali no meio do trigo, e foi necessário que Judas escrevesse essa carta. E nós vamos entender, aqui nós entenderemos um pouquinho do tempo em que Judas estava vivendo, de como estava a igreja naquela época, né? E assim nós vamos conseguir compreender e vamos ver como o Senhor usou Judas para poder direcionar o seu povo no caminho correto. E eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza que nós vamos assim ser abençoados com os escritos de Judas. Você sabia que Judas é meio-irmão de Jesus? E isso, Judas é meio-irmão de Jesus, pois Judas era filho de Maria e José. Jesus, sendo só filho de Maria, Judas era filho de Maria e José. Então Judas era meio-irmão de Jesus, e isso, irmão de Tiago. Porque tem muitas pessoas que pensam que Jesus não teve irmãos, que Maria não teve relação com seu esposo. Não, Maria tinha sua família, tinha correta, vivia corretamente com seu esposo como marido e mulher, e teve mais filhos além de Jesus. E Judas era um deles. Vamos ler o primeiro versículo, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, a paz, a caridade vos seja multiplicada. Nós vamos estar estudando partes que o Senhor me chamar a atenção aqui. Eu quero chamar a sua atenção também, para que a gente aprenda. Olha que essa carta aqui, ela é uma carta muito rica. Ela é uma carta que traz assim muitos ensinamentos para as nossas vidas, né? Eu já começo a aprender aqui com a humildade de Judas. A saudação de Judas aqui me faz entender como servo do Senhor que nós precisamos ter humildade independente do cargo, da posição que nós ocupamos. Judas, ele era irmão de sangue de Jesus. Irmão de sangue de Jesus. Ele poderia colocar aqui nessa sua abertura da carta, na introdução, na saudação, né? Ele poderia colocar Judas, irmão de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Eu sou o irmão dele, e como irmão dele eu venho aqui
vos ordenar como vocês devem se portar. Não foi assim que Judas se direciona, não é assim que Judas direciona-se à igreja de Cristo, mas ele direciona com humildade. Ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Gente, isso aqui é muito interessante. Olha, na saudação nós aprendemos algo importantíssimo e que nos nossos dias não estamos vendo com facilidade, que é a humildade, o reconhecimento, né, daquele que é superior a nós, no caso aqui Jesus Cristo. Entender nossa posição, precisamos entender nossa posição. Isso vale para a vida, isso não só vale para as coisas espirituais, mas isso vale para a vida. E Judas era irmão de Jesus, mas ele diz assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago, que era aquele que coordenava o concílio da igreja, ou conselho da igreja de Jerusalém, né? Tiago, que era aquele que dominava, que estava na liderança da igreja de Jerusalém. Então, Judas se descreve aqui, ou se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é a humildade. O servo do Senhor, ele tem que ter humildade em tudo quanto ele vai fazer. O servo do Senhor, ele precisa ter humildade na maneira de falar, mesmo que seja para exortar. Porque se nós vamos ler a carta de Judas, e vocês vão ver que Judas traz uma exortação à igreja, mas ele começa com humildade. Isso aqui também é um exemplo de liderança, de mestre. Você quer ser um mestre, seja humilde. Mestre é aquele que ensina, né? Você quer ensinar, você quer que Deus te usa no ensino para as pessoas, você que tem chamado ministerial, você quer ser um bom mestre, um bom guia, alguém que saiba direcionar pessoas, então seja humilde. Você quer ser um pastor usado por Deus, um pregador da palavra do Senhor, seja humilde. E tirando das coisas espirituais, na vida, seja humilde em todo o tempo e com certeza você vai crescer grandemente. Judas, ele tinha essa característica, né, de humildade. Diz assim, vamos continuar nossa leitura, nós vamos ler muito, passo a passo essa carta e vamos ver aqui até que ponto, que versículo aqui nós conseguimos estudar nesse vídeo. Talvez eu possa fazer mais 1 ou 2 vídeos, porque essa carta é muito rica e eu quero explorar alguns pontos dessa carta aqui para o nosso crescimento espiritual. Eu quero tentar fazê-la em todo esse vídeo, mas possa ser que eu precise de mais alguns vídeos para concluí-la. Primeiro ponto, escreva aí no caderno humildade. Você quer crescer, você quer desenvolver na vida, tenha humildade. Judas foi alguém que tinha humildade. Segundo ponto, vamos encontrar aqui o segundo ponto. Querendo Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, querido em Deus, Pai, conservado por Jesus Cristo. Gente, só na introdução aqui, nós aprendemos 2 coisas. Primeiro, que Judas era um homem humilde, um servo de Deus humilde. E segundo, e muito importante de saber, e gratificante em saber, que Judas declara que a igreja de Cristo é conservada por Jesus Cristo. Jesus Cristo conserva a tua igreja, guarda, protege, cuida da sua igreja. Nessa saudação, Judas está enviando essa carta a toda a igreja de Cristo, então ele se faz entender de que a igreja de Cristo ela é conservada, ou seja, ela é cuidada, guardada por Jesus Cristo de Nazaré. A igreja de Cristo ela tem um dono. Hoje nós estamos vendo perseguição, nós estamos vendo aí pessoas se chocando contra a igreja, mas a igreja ela é conservada, é guardada por Jesus Cristo. Por que Judas, ele faz, na sua introdução, ele deixa isso bem claro? Porque Judas estava vivendo em uma época que a igreja estava sendo perseguida
pelos romanos, a igreja estava sendo perseguida pelos romanos, e a igreja tinha pessoas que tinham se infiltrado dentro da igreja com falsas doutrinas. Então a igreja estava sob ataque, mas mesmo a igreja estando sob ataque, a igreja não pode esquecer que ela é conservada, ela é guardada, ela é protegida por Jesus Cristo. Ou seja, a igreja tem um dono, a igreja de Cristo tem um dono. As pessoas têm se levantado, mas deixa eu falar uma coisa, irão cair, porque a igreja de Cristo ela tem um dono, a igreja de Cristo ela tem proteção, e a proteção dela é dada por Deus, vem de Deus, vem daquele que morreu na cruz do Calvário. Então, aqui nós aprendemos isso nessa carta. Olha que carta riquíssima que nos alegra nessa noite. Então lembra disso, lembra sempre disso. Quando você vê perseguição pela televisão, perseguição pelas leis criadas, será que no nosso tempo a igreja tem sido perseguida? No tempo de Judas, a igreja estava sendo perseguida pelo poder governamental da época. Será que nós temos isso nos nossos dias? Ainda que nós vivemos num país que se diz ter liberdade religiosa, ainda que nós vivemos num país que se diz ter separação entre a igreja e o Estado, ainda que nós vivemos num país que se diz ser laico, em que todos podem professar sua fé tranquilamente, será que isso é verdade? Não, isso não é 100% verdade, pois leis têm sido criadas contra a igreja do Senhor. Há um tempo atrás, não muito tempo, a igreja ali em Minas Gerais, se vocês pesquisarem essa história, vocês verem que uma grande igreja ali em Minas Gerais, ela foi perseguida, o seu pastor foi atuado ali por causa da faculdade da igreja, que divulgou acerca de família, que família é o homem, a mulher e os seus filhos, ensinam algo desse tipo e foi perseguida. Peraí, mas é a doutrina. Se a igreja vive na liberdade, o tempo de liberdade, tem que ter liberdade para pregar suas doutrinas. Agora, se segue quem quer seguir, obedeça quem quer obedecer, mas não se pode perseguir a liberdade religiosa que temos nesse país, mas há uma perseguição, não é verdade? Então, eu quero deixar isso aqui claro, que no tempo de Judas também havia essa perseguição, e que no nosso tempo há também essa perseguição. Mas Judas declara aqui na sua carta o seguinte, irmão de Tiago, né, ele falando sobre ele, aos amados, no caso está se referindo agora à igreja, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, ainda que queiram criar leis, se levantar contra a igreja, lembra de uma coisa neste momento, que a igreja de Cristo, ela é protegida, ela é conservada por Jesus Cristo. Amém? Amados, aí Judas continua. Amados, versículo 3, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, no primeiro momento em que ele escreveu essa carta, ele tinha um tema em mente. Ele ia escrever sobre a salvação comum a todos, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele ia falar sobre salvação. Ele ia falar, se fosse nos tempos de hoje pregando sobre salvação, íamos dizer que nós temos a salvação em Cristo Jesus e que ela é comum a todos, todos podem ter essa salvação, ou seja, salvação comum a todos, né? Através de Cristo Jesus. Só que Judas decidiu mudar o tema, guiado com certeza pelo Espírito Santo, porque havia uma necessidade na igreja. Nós falamos no primeiro momento que a igreja é conservada por Cristo, ou seja, as perseguições que a igreja sofria, era normal a perseguição? Sim, faz parte, mas a igreja não precisa se preocupar tanto com a perseguição, porque é uma proteção de Jesus Cristo. Mas agora Judas entra em outro assunto, que é a questão espiritual. Batalhar pela fé que uma vez foi dada. Olha, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Agora aqui já está entrando na seara espiritual. Judas sentiu necessidade de escrever à igreja daquela época que batalhasse pela fé. A fé aqui é o conjunto de doutrinas cristãs. A batalhar pela fé que uma vez foi dada, ou seja, pelo conjunto de normas e doutrinas que Cristo Jesus
deliberou para a sua igreja. A igreja estava sofrendo um ataque de falsos mestres. Gente, parece a igreja dos tempos modernos. Essa igreja desse período que Judas estava vivendo, a igreja de Cristo sempre sofreu perseguição, sempre sofreu com esse problema de falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, pessoas que se levantam e têm inúmeras revelações por si mesmo, e daí cria suas doutrinas, cria os seus costumes, sabe? E isso não condiz com as Sagradas Escrituras, porque quem é cristão tem que seguir a fé que uma vez foi dado, ou seja, o conjunto de doutrinas que Cristo ensinou. Não pode criar algo novo, mas existem pessoas que teimam em trazer para dentro da igreja os seus próprios ensinos, em trazer para dentro da igreja a sua própria maneira de crer e maneira de ver as coisas, e isso é muito complicado, gente, isso é muito complicado. Nós temos que batalhar pela fé que nos foi dada, pela doutrina que nos foi ensinada por Cristo Jesus, e temos que vivê-la de acordo com o que está na Bíblia. Temos que ter cuidado, porque a salvação passa também por isso aí. Não adianta eu dizer, aceito Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida e vou viver falsas doutrinas, e isso vai me fazer permanecer salvo de maneira nenhuma, pois a partir do momento que eu deixo a doutrina de Cristo, eu estou desviado do caminho. Eu me apostatei da fé, eu troquei a minha fé por uma outra. Então estava acontecendo isso na igreja. E Judas diz o seguinte: eu senti necessidade de escrever e exortava-os a batalhar pela fé que uma vez foi dada. Porque olha, versículo 4, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juiz. Ele deixa bem claro que havia uma mensagem, uma profecia, uma revelação de Deus que existia ou que iria levantar pessoas justamente dentro da igreja para poder trazer falsos ensinamentos. Judas deixa isso aqui bem claro, está escrito aqui, porque se introduziu alguns que antes já estava escrito para esse mesmo juízo. Juízo, olha a palavra juízo aqui, ó. Juízo aqui quer dizer condenação, quer dizer julgamento. Homens ímpios que converte em desolação a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O que esses falsos mestres tentavam ensinar a igreja? Que Jesus Cristo não era Deus. Olha que coisa. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo deixou bem claro nas suas mensagens: eu e o Pai somos um. Um dia um dos apóstolos pediram: Senhor, mostre-nos o Pai que basta. E o Senhor disse: vocês estão tanto tempo comigo e não me conhecem. Naquele momento, Jesus não faz diferença entre ele e o Pai. Ele e o Pai era um. Então, esses falsos mestres ensinavam que não. Olha aqui: homens ímpios que convertem em desolação a graça de Deus e nega a Deus único e dominador e Senhor. Quem é ele? Jesus Cristo. Judas aqui deixa claro que Jesus Cristo é Deus. E essas pessoas ensinavam na igreja que Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo era um profeta, Jesus Cristo era um grande mestre para eles, mas não era um Deus. E nós temos que ter isso em mente. Você que está vendo esse vídeo, você precisa, tem um vídeo aqui que vai te ajudar muito, que eu preguei, né? É um ensino que eu trouxe aqui nesse canal, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Precisamos conhecer essa doutrina para entender isso que Judas está falando aqui. Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nosso Deus é um Deus triuno que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece 3 deuses, mas não é 3 deuses. É um Deus subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou explicar rápido aqui. Eu explico, você olhando para mim aí agora nessa câmera, através desse vídeo, você está vendo uma pessoa, mas eu também subsisto em 3 pessoas. Como? Por exemplo, a minha alma sou eu. O meu corpo que vocês estão vendo aqui sou eu. E o meu espírito sou eu. Cada um tem uma função diferente. A minha alma tem uma função, meu corpo tem uma função, meu espírito tem uma função. São 3 pessoas diferentes. Mas o que acontece?
São três seres diferentes, é isso que eu quero dizer. A minha alma é um ser, a minha alma é a sede das emoções, o meu espírito é aquele que me conecta com Deus, e a minha carne é que me conecta com o mundo. Então, isso aí se une para formar eu, Leandro, que estou aqui, uma pessoa. É isso aí. Deus, isso é uma maneira que não é perfeita, não é uma maneira perfeita de apresentar a doutrina da Trindade, mas é uma maneira de fazer você entender a doutrina da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, o Deus Criador de tudo, aquele que ordena. E aí vem o seu Filho, que está lá no princípio da criação, com ele, vem o Espírito Santo. Jesus Cristo veio e morreu na cruz, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, à direita de Deus intercedendo por nós. Ó, Deus que está ouvindo a oração de Cristo intercedendo por nós, Jesus Cristo intercedendo por nós. Ou Deus ouvindo a intercessão de Jesus Cristo por nós, Jesus Cristo sendo nosso advogado. Eu estou te falando de funções de cada um. Aí vem o Espírito Santo que está aqui na terra trabalhando, ornando e preparando a igreja para encontrar com seu noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Vocês observam funções, é isso aí. Aí por isso que eu trago o exemplo de mim como homem. A minha alma tem função, as emoções, o que eu sei, a minha sabedoria, sabe? Sede das emoções é a minha alma. Entendeu? O meu espírito é aquele que estava morto, mas reviveu quando eu aceitei Jesus Cristo e tem conexão com o mundo espiritual. É através do meu espírito que eu tenho conexão com Deus. O meu espírito se conecta com a minha alma se conecta com o meu corpo e eu consigo sentir Deus em mim. Ou seja, isso aqui é uma maneira talvez não perfeita de representação da Santíssima Trindade. Então não posso dizer que minha alma não é eu, não posso dizer que o meu espírito não é eu, e nem posso dizer que o meu corpo não é eu, não é verdade? Então, da mesma forma, eu não posso dizer que Jesus Cristo não é Deus. Ele é Deus, sim, ele é Deus. Então, havia esse problema na igreja, e Judas começa a dizer, olha, eu escrevo para que... e exorto-vos a batalhar pela fé, ou seja, a batalhar pela doutrina que uma vez foi dada. Aí eu trago a reflexão para a sua vida aqui. Batalhe pela doutrina que lhe foi ensinada. Não desvie da doutrina. Cuidado com pessoas que chegam na tua casa com ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ensinamentos que não têm a ver com a igreja, com os ensinamentos antigos da igreja. Porque hoje existem ensinamentos novos, que misericórdia. Tem que ser os ensinamentos antigos, o ensinamento verdadeiro, a base que nos foi ensinada. Precisa que você siga esses ensinamentos. Então vamos continuar o texto, vamos ver, né? Que já deu 22 minutos o vídeo, rapidão. Acho que não vai ter como eu trazer toda essa mensagem hoje, não. Mas vamos ver onde é que dá, né? A graça de Deus nega único dominador, Senhor tal. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, aqui ele começa a exortar, aqui ele começa a trazer, olha, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha o problema de não crer aqui. Judas aqui, ele traz um exemplo de um povo que foi chamado por Deus. Todo um povo foi chamado, foi liberto por Deus do poder do Egito e prometido a ele uma terra que mana leite e mel. Todos entraram na terra? Não, nem todos. Só entraram 2, Josué e Caleb. E por que não entraram na terra? Porque o Senhor não cumpre a sua palavra? Não, porque no caminho desviaram das doutrinas do Senhor, dos ensinamentos de Cristo, deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito complicado, temos que ter cuidado. Depois destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Esse versículo aqui, 6, ele é um versículo interessante. Esse versículo aqui fala de anjos que não guardaram os seus principados. Nós sabemos, ouvimos muito acerca de Satanás ter levado a terça parte dos anjos, ter convencido os anjos a se rebelarem contra Deus.
Mas esses anjos aqui foi diferente. Eu não vou aprofundar nesse estudo, mas quem sabe um dia eu trago um estudo sobre isso. Na verdade, eu vou orar a Deus, eu vou preparar um estudo sobre isso. Esses anjos aqui, por si só, deixaram os seus principados, ou seja, deixaram a sua posição, a sua patente, e se rebelaram contra Deus. Mas deixaram a sua habitação e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esses anjos estão em prisões, são anjos, são demônios, né? Hoje são demônios, que antes eram anjos que adoravam ao Senhor, largaram o seu principado. E qual foi a punição? Judas aqui está dando exemplo do que acontece com aqueles que deixam de crer em Deus e que desobedecem a Deus. Judas está trazendo uma exortação. A carta de Judas é uma carta dura, está trazendo uma exortação à igreja. O momento que a igreja estava vivendo, além da igreja ser perseguida por Roma, estava vivendo uma perseguição dura, mas ela também estava aceitando que falsos mestres se infiltrassem e permanecessem pregando falsas doutrinas. E Judas aqui traz exortação a essa igreja. E agora ele diz o que aconteceu com anjos que largaram seus principados. Anjos que por si só resolveram desobedecer. O que eles fizeram? O que foi que aconteceu com esses anjos? Eles foram guardados em prisão, em habitação eterna, em escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, no grande dia do juízo, esses anjos serão soltos. Esses anjos serão soltos. E esses anjos vão ser usados no final dos tempos, na grande tribulação. Esse será o momento que esses anjos se sairão e com certeza atormentarão a humanidade. Que ficarem aqui depois do arrebatamento. Então, esses anjos estão reservados para o juízo final. Também eles serão julgados, no juízo final. Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram posto por exemplo, sofrendo a pena no fogo eterno. Outro exemplo que Judas dá é o exemplo de Sodoma e Gomorra. O Senhor destrói Sodoma e Gomorra pelo seu pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra chegou até a narina de Deus. E Deus faz o que com aquela cidade? Deus destrói aquela cidade. Gente, nós precisamos entender uma coisa. Sempre as pregações, que são feitas na igreja, ela está sempre mostrando o lado do amor de Deus e esquece de mostrar o lado do juízo de Deus. Esquece de mostrar o lado da justiça de Deus. E nós precisamos entender que há um lado de juiz de Deus, sabe? Deus irá julgar a ação do homem, Deus irá julgar a descrença do homem, Deus irá julgar, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. Sodoma foi julgada, os anjos foram julgados. Então, o homem que afasta de Deus, que conhece ao Senhor e se afasta dele, serão julgados, e aqueles também que não creram em Cristo, não querem crer em Cristo, também serão julgados, Versículo 8. E contudo também estes semelhantemente adormecidos, contamina a sua carne e rejeita a dominação e vitupério e as autoridades, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido, como aqueles e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, aqui ele já se refere aos mestres, que está filtrado na igreja, os falsos mestres. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contamina a sua carne e rejeita a dominação e o vitupério e as autoridades. São pessoas rebeldes, pessoas que estavam na igreja e que rejeitavam a autoridade, estava adormecido espiritualmente. Essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, eles eram desobedientes, rejeitavam a dominação e o vitupério e as autoridades. Nós precisamos entender, o crente,
ele não pode, de forma alguma, ser desobediente à autoridade. Não pode ser desobediente à autoridade de forma nenhuma. Gente, se Deus pôs uma autoridade sobre a minha vida, um pastor, um missionário, uma pastora, uma missionária, se Deus me pôs uma igreja e tem uma autoridade sobre mim, eu devo estar na liderança daquela autoridade e não me rebelar. Pode ter certeza que no tempo Deus vai me exaltar. Se talvez eu esteja passando por alguma dificuldade, esteja passando por uma luta, então eu tenho que procurar resolver em oração e de uma forma que eu não venha quebrar a autoridade, que eu não venha ultrapassar a autoridade daquela pessoa, mas agir de maneira coerente, como servo do Senhor, obediente que somos. Aqueles que estavam infiltrados na igreja eram desobedientes. Você percebe um falso crente quando você observa que ele não obedece a ninguém, que ele não quer saber de ninguém, que ele é rebelde o tempo todo, que ele não ouve conselho, que ele não deixa ser liderado. O crente precisa deixar ser liderado, porque quando ele não é liderado, ele não é ensinado, e aí ele começa a disseminar no meio do povo, e isso pense num negócio ruim, esse tipo de pessoa na igreja, sabe? Que não gosta de ser dominado, que não gosta de receber exortação, que não gosta de receber o ensino. Essas pessoas, além de se rebelar, ela leva outros com ela. Ela tem esse problema, faz montinho na igreja, não gosta do pastor, faz de tudo para tirar o pastor. Essas pessoas são falsas. São falsas. A igreja do Senhor tem que batalhar pela fé, pela fé que uma vez nos foi dada, batalhar pelas doutrinas que nos foi ensinada. Temos que batalhar. E uma das doutrinas é: obedeça à liderança, obedeça à autoridade, obedeça os ensinos da igreja, obedeça à tradição de doutrinas da igreja. Amém? Glória a Deus. E Judas sente necessidade de escrever isso e escreve essa carta para a igreja. Essa carta é riquíssima, que eu não estou indo minuciosamente porque não tem como, que é um vídeo, né? Vamos mais um pouquinho. Mas ao arcanjo Miguel, contudo, contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Irmãos, Judas cita aqui uma cena que nós não vamos encontrar em outra parte do texto bíblico. Só Judas que traz essa cena, que houve uma contenda pelo corpo de Moisés. Judas cita isso aqui. E que nessa contenda, o arcanjo Miguel não ousou usar nenhuma palavra contra Satanás, pois o arcanjo contendia contra Satanás pelo corpo de Moisés. Mas ele diz: o Senhor te repreenda. Veja bem, aqui é algo muito interessante, porque não existe nenhuma outra parte da Bíblia, essa passagem, ou nada que confirme isso aqui. Judas, por certo, usou algum manuscrito da sua época que nós não temos acesso. Mas como toda a palavra, ela é inspirada por Deus, né? Toda palavra é divinamente revelada por Deus e é proveitosa para ensinar, para redarguir, né? Para que o homem possa andar em justiça, né? Toda palavra ela pode ser usada para ensinar. Então isso aqui é a palavra de Deus. Então nós precisamos crer nisso aqui, mesmo que nós não temos acesso aos livros que Judas tinha. Ele cita aqui alguns manuscritos, bases para a sua carta, que nós não vamos encontrar aqui na Bíblia, mas era manuscrito da sua época. Este, porém, dizia mal... Glória a Deus. O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Agora Judas, versículo 10, volta a referir aos mestres, né? Estes, se referindo aos falsos mestres, porém diz mal do que não sabem, e aniquila que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, falando dos falsos mestres, eles se corrompem nos ensinos, eles se corrompem, fala mal, né? Diz mal do que não sabe, aniquila que naturalmente conhece,
E naquilo, ó, eu li o texto errado. Estes, porém, diz mal do que não sabe. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais, se corrompem. Olha, eles falam mal do que não sabe, fala coisa que não sabe. E naquilo que ele já sabia, ele se corrompe. Não tem... Isso aqui é interessante. E eu quero chamar a sua atenção para esse versículo aqui. Porque esses mestres tinham um problema. Eles falavam mal do que não sabia, do que não tinha conhecimento. E aí começavam a falar mal. Não tem conhecimento, fala mal. Acontece muito hoje? Acontece. A pessoa não sabe uma coisa, e hoje o ímpio fala muito mal da igreja, fala muito mal do que não sabe. Mas tem crente também nesta posição, que está dentro da igreja, está falando mal da liderança sem saber, falando mal dos trabalhos da igreja sem saber, falando mal do que é ensinado sem saber. Se você chega para ele para perguntar sobre o assunto, ele não sabe. Então não seja aquele crente que fala do que não sabe, fala apenas do que você sabe, do que você conhece. Então esses homens tinham dois problemas: falava do que não sabia e se corrompia no que já sabia. Eles tinham conhecimento de algumas doutrinas, tinham conhecimento da verdade e se corrompia na verdade. E falava mal do que não sabia. E aí eles conseguiam levar pessoas. Casas inteiras eram ensinadas de forma errada, era levado a apostatar da fé por causa desses falsos mestres. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo nos nossos dias. Como Judas chamou a atenção, eu chamo a atenção nessa mensagem. Temos que ter cuidado no que nós estamos ouvindo. Temos que ter cuidado no que nos está sendo ensinado. A base é as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas hoje têm um negócio de Deus me revelou isso, para você fazer isso, para você fazer aquilo. Tome muito cuidado, isso é muito perigoso. Não significa que Deus não revela algo, mas essa questão de doutrina é a Bíblia que tem autoridade para nos doutrinar, para nos ensinar. Não é por meio de revelação, não existe isso. O que tem que ser ensino para nós, que nós devemos seguir e servir, está na Bíblia. A Bíblia nos direciona. Então vamos ler o nosso texto continuando. Ai deles. Aí Judas começa a trazer uma exortação aos falsos mestres. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Lembra que Caim matou seu irmão? E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual foi o prêmio de Balaão? Balaão corrompeu-se. O prêmio de Balaão foi corrupção. Balaão se corrompeu por dinheiro. Por dinheiro, Balaão quis falar mal do povo de Deus, ou profetizar contra o povo de Deus. E pereceram na contradição de Coré. Coré se levantou contra Moisés. Foi um homem que se levantou contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. E a Bíblia diz que Deus o puniu, fazendo a terra abrir e engolir toda a sua família. Estes são os machos, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortais, desarrigadas. Ondas impetuosas do mar, que se escuma às suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, ou seja, a condenação. Aqui são os mestres, né? Aqui Judas condena eles e deixa bem claro que eles estão se banqueteando no meio da igreja de Cristo. E eles apacentam a si mesmos. Nós não podemos apacentar nós mesmos, nós temos que ser apacentados por Cristo, mas também pela liderança que Ele coloca sobre nós. Temos que ter cuidado, nós não podemos andar de qualquer maneira. Eu sou crente, eu faço o que eu quero, eu ando para onde eu quero, tal. Não é assim não, não é bem assim não. Nós temos que obedecer a liderança. Judas deixa isso bem claro. E diz que para esses homens, sabe o que está guardado?
a negritude, a negrura das trevas, ou seja, a escuridão eterna, o sofrimento eterno, a condenação eterna. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas cita aqui também um livro não canônico, né? O livro de Enoque. Judas cita aqui um livro que também não faz parte da nossa Bíblia. É um livro não canônico, um livro escrito que ele tinha na sua época e que tinha uma profecia contida nesse livro, né? Profecia de Enoque. Enoque profetizou, né? O sétimo depois de Adão. E aqui vem a profecia de Enoque, e nessa profecia há uma correção, falando dessas pessoas, né? Falando no futuro. Esses são murmuradores. Aí vem, Judas descreve como que eram esses mestres. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando seguros das suas concupiscências, ou seja, o desejo da sua carne, cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa de interesse. Você já viu pessoas assim, que admiram os outros por interesse? Gente, isso aqui é sério. Já estamos com 41 de vídeo, acho que eu vou encerrar aqui nesse versículo. Depois a gente segue. Versículo 16, viu? Que eu estou no versículo 16. Eu vou até deixar um X aqui. Cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Temos que ter cuidado com isso aqui. E a gente vê muito isso aqui. Você já viu que tem momento que a gente vê dentro da igreja, e aqui Judas está escrevendo uma carta justamente para uma igreja. Pessoas, que obreiros, acabam meio que bajulando aqueles que têm condição financeira, mas é só por interesse, elogiando por interesse. Nós não podemos nunca cair nessa armadilha. Isso aqui é uma armadilha. Não podemos elogiar ninguém em lugar nenhum por interesse, porque o elogio é falso. E a pessoa que faz isso, ela é uma pessoa falsa com aquela pessoa que está ali, aquele ser humano que está ali, porque o elogio não está direcionado à pessoa em si, ou porque ele gosta, ou porque realmente a pessoa é aquilo, ele acha que a pessoa é aquilo. Não, é porque ela está de olho no que a pessoa tem, no cargo que a pessoa ocupa, no que a pessoa pode fazer por ele. Então isso não é papel de crente. O crente, é isso que Jesus está querendo dizer, o crente não tem esse comportamento. O crente não se comporta dessa maneira. Existem pessoas que fazem acepção de pessoas e dizem ser crente, mas é bajulador de ricos, bajulador de prefeitos, de governos, de presidentes, de homens de autoridades. Mas por quê? Porque gosta daquelas pessoas? É porque vê-los como ser humano? Não, é porque tem interesses escusos, interesses errados, né? E isso é papel de crente? Quando você vê alguém assim, é crente? Não. Pode ser crente, porque crente até o diabo é. É servo? Não, não são servos verdadeiros. São pessoas que estão vivendo uma mentira espiritual. Porque a pessoa que ela é serva do Senhor verdadeiramente, ela não faz acepção de pessoas. Se ela dá um elogio a alguém, ela dá sem interesse, ela dá realmente porque aquela pessoa merece, porque aquela pessoa merece ser elogiada, porque aquela pessoa merece receber os parabéns. Então, um crente age desta maneira. Então é isso aí, meus irmãos. Nós trouxemos aqui para vocês um pouquinho da carta de Judas. Paramos no versículo 16, esse vídeo vai ter uma continuidade, né? Eu vou ter que trazer uma continuidade, que eu quero estudar todo o versículo, né? E nós vamos, assim, estar trazendo alguns livros, desses pequenos livros, vamos estar estudando algumas partes deles, ou todo, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque temos muito conteúdo mesmo para trazer para a sua vida. Lembrando, o crente, ele tem sua característica. O crente, quando você olha para ele, você vê a característica do crente, a humildade, como Judas, né?
a obediência à liderança, como Judas era alguém obediente, né? Aquela pessoa que tem amor pelas outras pessoas, não porque tem interesse para si, mas porque ama, porque o amor de Cristo está nele. Pessoas que têm cuidado da doutrina, né? Pessoa que gosta de aprender a palavra de Deus. Então são características de crente que não tinha nesses falsos mestres, que estava infiltrado no meio da igreja de Cristo naquela época. Mas graças a Deus que o Senhor sempre usa o seu servo para nos alertar. Então Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar comigo nesse estudo. Deixa aí do comentário o que você achou do estudo. Deixe no comentário o que você achou, o que você quer saber mais, se você quer que aprofunde mais, qual o livro que você gostaria de estudar comigo aqui no YouTube. E assim, nós vamos, assim, no decorrer dos dias, trazer aquele livro, aquele tema que você gostaria que fosse estudado. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.